Fala galera, estamos aqui hoje para mais um vídeo. No vídeo de hoje eu irei fazer uma análise de Hardpoint para vocês, mostrando como você deve jogar, alguns detalhes, noção de spawn, mantendo ainda a ideia de como jogar em HP, tá? Hoje vai ser na visão do Motinho, como ele jogou, a arma que ele utilizou e o mapa, beleza? Então bora aí para análise, vai ser uma análise 100% focado em como você vai conseguir jogar melhor e morrer menos, tá? Então vai ser em torno disso aí e como dá pra aplicar as noções de jogo que eu passo aqui pra vocês, ok? Bom, vamos lá. Bom, primeiramente o mapa que caiu foi o Hackneyard. Já fiz um vídeo recentemente, né? Postei um vídeo recentemente aqui pra vocês de Hackneyard, como jogar, como funciona o spawn desse mapa. Mas pra quem não sabe ou quem não viu, recomendo que assista, mas só pra poder relembrá-los qual que é a ideia aqui desse mapa. O P1 ele tem em torno de 4 spawns, mas falando de uma forma mais simples, a gente vai nascer nesse spawn, no spawn contrário e no ramificado, tá? Que é lá pro verde, em pilha. Tem mais um spawn, mas é de acordo com as mudanças, mas vamos falar só desses três para não embolar tanto a cabeça de vocês. O que é interessante, o spawn daqui, da base CT não, TR no caso, né? É o spawn de preferência. É mais próximo do ponto, tem mais cover e já é rotação pro próximo. Então, iniciar do outro lado tem desvantagens. Mas o que é interessante é que são dois spawns próximos, então se eles estiverem nascendo por esses spawns e a gente aqui no spawn CT, a gente vai ter complicações na hora de sair da base. Então a gente tem que saber que se o inimigo está nascendo para essa região, ele pode tanto ir ponto como também pegar meio para poder cortar a rotação da gente. Ou também pegar essa parte aqui do top, né? O Lzão, o passo, o top, eu não sei qual é o calote de vocês em relação a esse mapa. Mas é essa área aqui do top que corta a rotação exatamente de quem vem desse spawn. Então é uma coisa para vocês tomarem cuidado, tá? Só um aviso prévio. E para quem não lembra como funciona o spawn desse mapa. Nesse P1, se você estiver jogando com arma curta, mas qualquer arma no geral, recomendo que você priorize a entrada desse ponto. Hackneyard é um mapa que força você a rushar no ponto. Poucas vezes você vai conseguir jogar do ponto para fora, né? Tipo, 100% distante do ponto. Na maioria das vezes você vai querer jogar próximo ao ponto, tá? Só o P3 ali e o P4 que você consegue jogar um pouco mais expansivo, né? Puxando um pouco mais o Slayer de corte de rotação. Então, iniciar dentro desse ponto é muito roubado, tá? Então fazer um push inicial de SMT ou Shotgun é muito roubado para esse ponto. Se você tiver de AR e não quiser fazer a loucura de rushar para dentro do ponto, você pode rushar para fora do ponto, cortando quem está chegando e fazendo um trade de quem já chegou. Então é bem roubado, tá? Isso de ambos os lados. O que é interessante é aproveitar essa parte aqui mais próxima da parede. Por quê? Pegando essa região aqui, onde eu estou desenhando, você consegue cortar todas as áreas de chegada a ponto. Não tem muito cover, mas tem alguns off-angles, então é interessante você chegar ali e depois continuar garantindo espaço nesse ponto, tá? É uma forma de jogar mais agressiva nesse P1. A outra forma é você buscar, por exemplo, esse player aqui está fazendo, buscar o spawn contrário ou defender esse spawn. Por exemplo, pode ter um cara nesse muro cortando a rotação, então são formas de jogar, é importante saber disso previamente, ok? O Motinho já chegou ao ponto, conseguiu 2 eliminações. Olhando o minimapa, sempre a gente pode se guiar pelo minimapa, tá, gente? Eu tinha comunicado que são 3 spawns, no geral. Da onde ele veio, que é o padrão, e do outro lado. E o ramificado lá na ponta. O time dele tá nascendo para esse ramificado, o que significa que pode ter flipado o spawn ou o inimigo ainda tá vindo desse canto, indo pro ponto. E se esse cara aqui não der contato a ninguém, é apenas isso. Porém, se der contato ou se ele morrer, a gente sabe que o Motinho será rushado de ambos os lados, tá? O time dele vai ter que tomar cuidado.
Mas só do time dele ter nascido para essa região já indica que pode ter inimigo nascendo no spawn flipado já. Ou seja, trocou o spawn. Tá bom? Vamos ver o que realmente aconteceu. Bom, ele morreu de cima, né? Ó, ele já nasceu pro spawn ramificado, que é toda essa área aqui da empilha. Deu contato aqui agora com o inimigo nascendo no spawn preferencial. Tá? O time dele morreu. Ou seja, além desse cara aqui que a gente tá vendo, vai ter inimigo aonde? Lá do outro lado. Então, ele fazendo um rush ponto, ele tem que matar esse cara. Ele pode ter contato com o inimigo meio e também com o inimigo chegando daquele spawn. Então é interessante vocês saberem disso para vocês acabarem escolhendo melhor as gunfights de vocês e as trajetórias. Ele sendo SMT, não faz sentido ele tentar buscar a trajetória do meio, porque ele pode acabar sendo puxado por quem vem do outro spawn. É legal que ele venha em linha reta aqui mesmo, tenta matar esse cara e chega a ponto rápido. Se fosse a R, aí daria para fazer essa jogada pelo meio, para conseguir inclusive cortar a rotação dos inimigos. Então é uma leitura que você tem que ter de mapa a partir da mudança de spawn. Então, de novo, eu estou martelando na cabeça de vocês que prestem atenção no mapa, faz toda a diferença, jogando coletivamente ou sozinho. Como ele tem smoke, meio que tudo bem. Só que esse inimigo aqui poderia estar focando nele. Entendeu? Então a smoke dele, por mais que fosse para poder não ser visto pelo aquele cara, o ideal seria a smoke aqui, ó, para esse janelão, para ele acabar não correndo risco de morrer, tá? E ele não se ligou que poderia ter um inimigo aqui cravando nele nesse top, ali no meio. Então é uma coisa interessante também para ele prestar atenção e vocês também. Boa jogada dele pro ponto. Mudança de novo de spawn, então o inimigo tá vindo desse lado, olhando a minimapa até tem como ver o inimigo aqui atirando, né, possivelmente sem silenciador. Qual que é a parte interessante aqui? Ele tá jogando muito pro ponto e cortando sempre as trajetórias e posicionamentos próximo ao ponto. Não chegue seco no ponto. Quer bater ponto? Faz a varredura de pixel, é muito importante. E a gunfight ponto é muito roubada para quem está usando armas de curto alcance, tá? Porém, a partir do P2 agora, vai ter boas gunfights para a R também de dentro do ponto. Então a R vai começar a poder jogar mais para dentro do ponto, não só fora, tá? O que é interessante, caso você a R precise contestar ponto e não estar em desvantagem. Do ponto tem bons posicionamentos para cortar a rotação do ponto para fora. Bom, nesse P2, os spawns são laterais. É nessa região aqui do bombeiro, barra P1 e lá no verde, tá? Aqui, ó, olha a minha seta, lá no verde, essa região aqui. Então, são dois spawns que, para você conseguir controlar, ou vai ter que rushar até lá, ou vai ter que ser um AR cravado. Então, nesse ponto, é comum ter um SMT mais avançado para cortar a rotação de trajetória. Então, por exemplo, o motinho aqui não é tão interessante, por quê? Ele não consegue matar quem vem do verde. Mas se ele estivesse lá do outro lado, pelo carro de fogo, pelo muro, beitando, ele consegue. Então o SMT jogando pra lá, fazendo Slayer, funciona muito bem. Ou de dentro do ponto, ou segurando ponto baixo, tá? São jogadas interessantes. Ele fez um corte de rotação do antigo, que ele tinha info. Essa jogada aí que eu cheguei a comentar com vocês. Dele encurtar aí, só que ele jogou lento demais, né? Ele deu um mole, esqueceu de matar o cara. A play de smoke aqui, ela é muito interessante para conseguir encurtar, tá? Essa play dele smocar o AR cravado ou a trajetória adversária para ganhar espaço vale muito a pena. Principalmente de equalizer. Uma ótima play dele. Tem um cara lá em cima ainda. Mas já vai CP3.
Nesse P3, os spawns são variados também, são 3 spawns, tanto atrás do ponto quanto região verde e bombeiro, tá? Vai ficar flipando por essas regiões. E é um ponto muito difícil de segurar o OBJ, né? Então precisa ter muito controle. Precisa ter muito controle de trajetórias. Ou seja, ARs bem posicionados e SMT. Como que o SMT pode jogar sem ser dentro do ponto aqui? Principalmente pelo verde, tá? Jogando como ele está jogando. Ou do outro lado, lá pela região do P1, jogando mais agressivo. Dá também para jogar meio, cortando essas trajetórias meio. O problema é o spawn, que se flipar o spawn e o inimigo nascer para essa região aqui, ele vai acabar sendo tradeado de alguém que vem pelo muro do verde ou da volta amarelo. Então esse MT é um pouco difícil de jogar, mas preferencialmente jogando por onde ele está é melhor, tá? Porque ele tem mais cover. Do P1 para a região ali do P1 top, amarelo, ele só corta a rotação quem vem do P1. E aí se vir inimigo de outro local, ele fica vendido. Ele tá cravando aqui pra ver se vem alguém do spawn. Verde baixo. Aqui seria um bom momento para ele usar o míssil, tá? Pra pegar informação dos adversários e cortar também trajetórias. Tentativas de quebra deles, né? Esse ponto tem que ter muito smoke. Esse mapa é um mapa que precisa de muito smoke. Principalmente para esse MT conseguir chegar nos locais. É muita área aberta, é muita possibilidade de AR cravado. Ele deu sorte de ter pegado um time bom e um time adversário que não controla tanto os high grounds de AR. Então ele está tendo bastante conforto de rotatividade. Nossa, aí jogou no lixo o míssil, mas beleza. Já vai ser P4. Nesse P4 é interessante jogar dentro do ponto, tá? É bem confortável, mas dá também para jogar fora. Por exemplo, o que ele tá olhando, ele não vai fazer muita coisa de SMT. Seria mais interessante se ele estivesse na parte de baixo, tá? Tanto em pilha, quanto baitando esse caixote. Lembrando que nesse P4 a gente tem 4 spawns. A região do caminhão, bombeiro, carro de fogo, tá? Amarelo e verde fundo, que seria lá pra van. Então são 4 spawns. A gente pode jogar nesse lado o inimigo para esse lado, ou pode jogar splitado, que seria a gente aqui, eles lá, e o contrário também é verdade. A gente carro de fogo e eles lá no amarelo, tá? Diagonal ou frente a frente. Beleza. Outra coisa, o SMT, ou player no geral, dá para jogar fora desse ponto, tá? Cortando trajetórias e tudo mais. Mas repararam que até agora eu não falei de nada sobre âncora, um posicionamento bom para âncora, porque realmente não tem. É um ponto que você joga, é um mapa que você joga para ponto. Ponto e controle de zona de interesse, ou seja, controle de ponto por fora. Então a gente não vai fugir muito do ponto, vai jogar sempre mais próximo. Tudo, em todos os pontos. Um ponto ou outro a gente consegue fazer um avanço mais longo, mas é na ideia de cortar trajetórias e voltar. E não manter posicionamento como se fosse um controle de spawn. Não tem como. Beleza? É importante vocês terem essa noção. Ah, Might, eu sou âncora. Como que eu vou jogar esse mapa? Como que eu vou treinar esse mapa se não tem posicionamento de âncora? A ideia é uma só. Você vai sempre rotar, vai fazer a função de âncora de rotar, garantir o melhor espaço, tá? E o spawn inicial, tem um spawn ou outro que são melhores. Por exemplo, no P2 é o próprio P2, lá para a região do escuro aqui, ó. No P1 é o mesmo spawn. No P3 é o spawn atrás do ponto, mais confortável. No P4 é o spawn mais próximo do ponto, que é essa área aqui, onde eu estou circulando na frente de vocês, ou lá pra van, tá? Atrás do verde. E no P5 é o amarelo, que é mais confortável. Dá pra você jogar inicialmente para essas áreas, mas não dá pra manter, porque ou você vai ficar muito fora de combate, vai ficar meio inútil, ou vai ficar flipando de qualquer jeito, porque se a gente mata muito e avança muito, vai flipar o spawn e só irritações desnecessárias, estresses, né? Então, recomendo que vocês, no geral, joguem o Hackneyard como se fosse âncora só para rotação, Slayer o BJ o tempo todo. E é mais o BJ que Slayer, tá? Como vocês podem ver. Foi uma boa jogada deles. Realmente ele pegou um time que não tá nem um pouco ligado de como tá funcionando o jogo.
Mas pegando algumas ideias do que ele tá fazendo, ele teve boas jogadas, mas toda vez que ele faz uma boa jogada, ele acaba expandindo demais, ou se expondo demais, e aí claramente um AR bem posicionado aqui pegaria ele, né? Então, esses avanços excessivos de SMT não funcionam muito bem nesse mapa, como eu falei, e é bom que ele aproveite melhor os posicionamentos de bait e de corte de rotação em partes fechadas do mapa. Então um avanço ali, outro aqui, jogadas mais rápidas, porque se ele ficar muito tempo em área aberta, ele vai ser tradeado pelo adversário, que foi o que aconteceu agora. Ele matou um cara no meio, ao invés dele prosseguir para uma área fechada ou voltar para onde ele estava, ele tentou manter a trocação a longo alcance, né, médio alcance, para Fennec, e aí não deu bom. Então são esses detalhamentos que vocês precisam tomar cuidado, tá? Esse mapa é um mapa de rotação, mas que ele não tenha de fato um âncora. Chegando primeiro nele, você vai ter o conforto do ponto e do melhor spawn inicial. E como fazer quebra nele é difícil, porque são muitas áreas abertas e o ponto é fechado, é por isso que ele é um mapa de rotação. Então você vai rotar, mas não para âncora, mas sim para posicionamento dentro do ponto ou de corte de trajetória. Ter esse conforto, que é muito importante. Principalmente para SMT, tá? Então, dar esse conforto para SMT é muito importante. O time agora tá 100% ignorando um ponto. Mas o Motinho, ele tá jogando em cima da noção de spawn e peso de mapa. O time dele tá pesando um ponto canto, ele sabe que vai ter inimigo nascendo amarelo o tempo todo. Só que ele foi bem ganancioso em relação a fazer avanços, né? E o time dele também não tá nem aí pro ponto. Trajetórias de quebra nesse mapa são quase sempre pelos high grounds. Então telhado, e perdeu velocidade. Telhado, top de algum lugar, são áreas mais tranquilas de fazer quebra. E muito smoke para poder coordenar avanços, tá? Então para quem for jogar coletivamente ou quer conseguir chegar mais rápido no ponto, são dessas formas. É um mapa relativamente bom para R, porque relativamente bom. Como ele é um ponto fechado, são pontos fechados nesse mapa, você vai querer dar prioridade ao OBJ, e aí acaba que a R não é tão boa assim. Mas para rotação e controle de mapa, basicamente só o R joga. Para SMT jogar tem que ser muito inteligente, saber fazer avanços, valorizar a vida e ter uma bang ou uma smoke para poder encurtar, tá? Aqui já é final. Eu aproveitar esse momento aí, rapaziada, para agradecer vocês que ficaram até o final. Se gostar, deixa o like e ativa o sininho para não perder nenhuma notificação. Se possível, deixa o like, vai me ajudar muito. Se hypar, pô, aí você é god demais. Vai estar ajudando muito a fazer com que esse vídeo ganhe mais visualização, que acaba me ajudando bastante, tá? Se você tiver interesse em me ajudar ainda mais, vire membro. E se também tiver interesse a ter uma mentoria minha de um dia, vire membro nível 2, tá? Que é o match das táticas. É bem interessante, dá uma olhada, ver o que vocês acham. Deixe nos comentários seus feedbacks, o que vocês acharam, se querem mais vídeos nesse estilo, tá? E é isso, rapaziada. Fique com Deus, até mais. Tamo junto.